Paz do Senhor, irmãos. Eu queria vir aqui falar mais um pouco sobre o nosso assunto. Atualmente tem sido o nosso assunto preferido, né? Divórcio. Eu queria responder a algo que alguém colocou lá nos comentários. Alguém falou assim, Deuteronômio 24, em Deuteronômio 24 diz que pode o divórcio, né? É lícito o divórcio, é legítimo o divórcio na lei de Moisés. Aí as pessoas argumentam dizendo assim, mas nós não estamos mais no período da lei. Nós estamos agora na graça. E as pessoas falam isso como quem diz assim, a lei não funcionava, não era essa lei que estava em vigor no Novo Testamento. Né? Jesus, ele veio e ele mudou tudo. Não era mais a lei de Moisés que estava em vigor no Novo Testamento. Jesus, ele colocou uma condição para o divórcio. A única condição para o divórcio agora é o adultério, porque Jesus colocou, né? Porque as pessoas não sabem interpretar aquela passagem onde Jesus fala sobre isso. E na minha live passada nós falamos sobre essa passagem. Então é assim, gente, dizer que Jesus proibiu o divórcio, né? Por causa daquela passagem de Mateus 19, dizer que Jesus proibiu o divórcio, aboliu o divórcio, é a mesma coisa de dizer que Jesus aboliu a porção da Torá, aquela porção da Torá contida em Deuteronômio 24, certo? Decorrendo daí, né, a conclusão lógica é que os ensinos de Jesus entrariam em colisão com os ensinos de Moisés, certo? Se eu disser que Jesus aboliu aquela porção da Torá de Deuteronômio 24, eu vou estar dizendo que Jesus estava ensinando e pregando contra a lei de Moisés, que Jesus estaria entrando em contradição com os ensinos do Antigo Testamento. E isso, gente, não pode ser. Isso não pode ser, porque Jesus, ele não veio para contradizer tudo que o Pai já tinha ensinado ao povo judeu no Antigo Testamento. Como é que o Filho vem para se levantar contra a lei do Pai, né? Jesus, ele era judeu também. Tem gente que esquece isso. No Novo Testamento ou no Antigo Testamento, se estivesse no Antigo Testamento, Jesus é judeu. Jesus ainda é judeu, né? A palavra do Senhor, ela diz, a salvação vem dos judeus, porque Jesus, ele é judeu. Então Jesus era um judeu fiel também no cumprimento das escrituras do Antigo Testamento. Jesus nunca se levantou contra o que estava escrito no Antigo Testamento, ok? E Jesus, mais do que isso, ele se tornou um exemplo a ser seguido no dever moral de cumprir todos os mandamentos, né? Inclusive está escrito, não vim para revogar a lei, fala de Jesus. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir, Mateus 5:17. Então alguém pode dizer que Jesus tá bom, então Jesus não proibiu o divórcio, ele só restringiu os motivos, né, pelos quais se pode divorciar, permitindo o divórcio somente e exclusivamente no caso de adultério, sob o argumento de que
o Novo Testamento, o Novo Testamento é a nova aliança. Então Jesus, ele não proibiu o divórcio, ele só restringiu, né? Restringiu. Agora não se pode mais separar por qualquer coisa, como está lá escrito em Deuteronômio 24. Agora você pode separar só em caso de adultério, né? Então, isso também é muito improvável. A gente também não pode dizer isso. Por quê? Porque aí que ele estaria mexendo na lei mesmo. Porque para adultério, o problema não se resolvia. O problema do adultério não se resolvia com divórcio. Se resolvia com apedrejamento. Era pena de morte. Tá certo? Então, divórcio, ele não era solução de problema de quem estava passando por um adultério, não. Os adúlteros, eles eram apedrejados. Certo? Então, assim, já é um problema. Já é um problema dizer que Jesus colocou o adultério como o só adultério como motivo para separação, restringiu o motivo. Não. Né? Já tem esse problema de que adultério não se resolvia com divórcio, se resolvia com apedrejamento. Então, aí que Jesus estaria modificando a lei mesmo. Outro problema, porque os antidivorcistas, né? Aqueles que falam em favor da indissolubilidade do casamento, isso o casamento não pode ser dissolvido, né? Essas pessoas que dizem isso, mas Jesus ensinou que só pode divorciar no caso de adultério. Ele restringiu só o divórcio só para esse motivo, no caso desse motivo. Eles ignoram também o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 7,15. 1 Coríntios 7,15. Eu estou com a Bíblia aqui, gente, para me orientar. Tá certo? Então, em 1 Coríntios 7,15, a gente se depara com outra exceção. Então, já seria problemático. Porque vocês ensinam que Jesus ensinou que só pode separar por causa de divórcio. O único motivo para separar é divórcio. Então, ponto final. No Novo Testamento. O Novo Testamento tem outro motivo pelo qual as pessoas podem se divorciar. Em 1 Coríntios 7,15, existe outra exceção. Outro motivo colocado por Paulo, que seria, né, exceção, sim, para o divórcio, certo? Paulo ali abre uma nova exceção, porque Paulo diz: se o crente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. O que é isso? É Paulo dizendo que existe sim outra exceção, além do adultério, e essa Jesus não falou, né? Foi Paulo que falou. Paulo que está colocando aqui uma exceção para o divórcio, tá certo? Paulo diz: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Que é isso? É separação, gente. Porque naquele tempo estava acontecendo dos novos crentes, né? As pessoas aceitavam a fé, mas o cônjuge às vezes não aceitava. Havia caso, como existe hoje, né? Havia caso a mulher aceita Jesus ou o homem aceita Jesus e o seu cônjuge não aceita, aí fica o jugo desigual, aí o irmão fica no sofrimento. E aí Paulo diz: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, né? Deus vos tem chamado à paz. Então, essa afirmação do apóstolo Paulo acerca da separação, né? Ela é comumente chamada de a exceção paulina. A exceção paulina, a exceção que Paulo colocou para o divórcio, para a separação, certo? Então, Paulo permitia sim, era a favor do divórcio nos casos de incompatibilidade de gênero, porque isso é incompatibilidade, gente, tá certo? E essa incompatibilidade seria decorrente de uma mudança ocorrida no relacionamento, porque é uma mudança. Imagina um casal que já está convivendo há algum tempo e de repente um deles aceita Jesus e o outro não. Então fica o jugo desigual, acontece o jugo desigual. Isso era tão sério, né? Podia chegar a um ponto tão complicado que Paulo diz: em tais casos, nesses casos, em tais casos, sim, se o irmão quiser, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Paulo que ensinou isso, né?
baseado nisso, na questão do jugo desigual, certo? Então, se a gente ficar ensinando que Jesus ensinou que a única permissão para o divórcio é em caso de adultério, se eu ficar ensinando isso, vai ter dificuldade para conciliar as palavras de Paulo com as palavras de Jesus. Eu não vou conseguir conciliar. O que é isso? São dois evangelhos diferentes? São dois evangelhos diferentes? Porque então aí o apóstolo Paulo vai estar em discordância com Jesus, abrindo outra exceção para dar legitimidade ao divórcio. Nesses casos em que houver a união de um crente com um descrente, né? Afinal de contas, Paulo disse, se o descrente quiser se apartar, que se aparte, porque Deus vos tem chamado para a paz. Então, gente, é necessário observar essas coisas, porque Jesus não entrou em contradição nem com a lei de Moisés e nem com o que Paulo ensinou. Havia exceções sim para divórcio, existia sim divórcio, era permitido sim divórcio, né? E no Novo Testamento, as pessoas se confundem, acham que é porque a Nova Aliança mudou tudo. Não, no tempo de Jesus, quando Jesus estava andando nessa terra, o povo judeu seguia a lei de Moisés. E aí tem pessoas ainda que vêm dizer aqui o seguinte, mas quem deu a lei, essa lei de Deuteronômio 24 do divórcio foi Moisés, não foi Deus. Meu Deus, como a pessoa pode falar uma coisa dessa? Deus permitiria que fosse escrito uma lei para o povo judeu que não viesse de Deus? Moisés foi só um instrumento. A lei veio de Deus, mas Moisés foi só um instrumento, mas a lei veio de Deus. E ficou escrito. E é seguido até hoje pelo povo judeu, porque é a lei deles. Ok? Então, gente, o que falta é interpretar corretamente aquilo que Jesus falou, porque Jesus não pode ter entrado em contradição nem com Moisés, com o que Moisés falou, e nem com o que Paulo falou. Inclusive, para terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, em Mateus 5:31, ele diz, mas também foi dito por quem? Jesus vai citar alguém que tinha autoridade. Quem é essa pessoa que tinha tanta autoridade ao ponto de ser citado por Jesus, ter a honra de ser citado por Jesus? Quem é essa pessoa que falou algo que Jesus vai citar? Porque Jesus sabia que o povo judeu respeitava, honrava os seus patriarcas, os seus profetas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, seus antepassados, né? Então, Jesus vai citar quem aqui? Moisés. Jesus, em Mateus 5:31, diz, também foi dito. Olha, ele vai evocar a lei. Ele vai falar sobre a lei. Antes de começar a falar, ele vai chamar a lei. Ele vai dizer, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que dê carta de divórcio. Quem foi que disse isso? Foi Moisés em Deuteronômio 24. Jesus não está mudando a lei. Ele está confirmando o que Moisés disse. Ele não está revogando. Ele não está condenando. Ele não está dizendo que está errado. Ele está confirmando, está fazendo o povo judeu voltar às suas raízes, né? Isso quer dizer o quê? Que eles estavam querendo fugir disso que ficou registrado por Moisés. Eles estavam fazendo alguma coisa. Por aqui eu já começa a minha interpretação. Eu já entendo que os judeus não estavam cumprindo a lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus vem logo com a lei de Moisés. Jesus vem logo evocando a lei, fazendo a eles lembrar a eles a lei, o que estava escrito, que eles não estavam cumprindo. Então o que Jesus fala depois, após isso, não pode ser contra a lei de Moisés, porque ele começou embasando, evocando, confirmando aquilo que Moisés havia dito em Deuteronômio 24. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com a salada, cuidado com as coisas sem sentido.
certo? Vamos examinar o texto, não só o texto, não só o versículo, mas o contexto. Dentro de outros contextos, porque nenhum texto está isolado, nenhum contexto está isolado. O versículo está dentro de um contexto e o contexto está dentro da Bíblia. Não vamos examinar só Mateus sem examinar Deuteronômio, sem examinar a lei, porque Jesus era judeu, nasceu sob a lei, debaixo da lei, ele cumpria a lei. Jesus não fugiu da lei, não modificou a lei, certo? Então, vale a gente pensar sobre isso, tá bom? Só mais algumas informações aqui pra gente pensar e meditar sobre esse assunto. Vamos continuar as nossas reflexões sobre divórcio na Bíblia, tá bom? Então, Deus abençoe e fiquem com Deus em nome de Jesus. Só mais algumas informações para vocês pensarem. Amém? Pai do Senhor.